Meus amados irmãos, eu vos saúdo na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor João, do canal Voz da Bíblia. Com muita alegria estou de volta para trazer uma palavra de Deus para os nossos corações. Hoje eu quero falar sobre o arrebatamento da igreja, sobre a vinda de Jesus, baseado no livro de Mateus, no capítulo 24. Eu quero meditar um pouco sobre isso, que há muitas dúvidas de muitas pessoas sobre a vinda do Senhor e quando a vinda do Senhor. E eu quero deixar claro a vocês que a vinda de Jesus, ela vai acontecer, claro, o arrebatamento vai acontecer, claro, mas só depois da grande tribulação. Antes da tribulação não vai haver arrebatamento. Então, eu quero, antes de começar a leitura da palavra de Deus, eu quero te convidar para você se inscrever no canal A Voz da Bíblia. Dá o seu like e fazer seu comentário. Está aqui o meu filho Isaac. Dá um oi para eles. O Isaac, ele é uma bênção de Deus. Ele está crescendo, ensinado, aprendendo a palavra do Senhor. Eu disse para ele que ele vai ser o meu sucessor quando eu não puder mais gravar vídeo, se Deus me der bastante vida e o Senhor não voltar até lá, que eu acredito que dentro de poucos anos aí, não vai muito tempo, o anticristo se manifestará. E eu preciso deixar claro para vocês que estou orando ao Senhor para quando eu for, se eu for antes, o Isaac vai dar continuidade no futuro da palavra de Deus, no canal Voz da Bíblia, se Deus quiser, tá bom? Mas vamos ler então o texto da palavra do Senhor. E eu não posso deixar de pedir o seu apoio para mim é muito grande. Se inscrever, fazer seu comentário, compartilhar o vídeo para que outras pessoas também sejam abençoadas em nome do Senhor. Capítulo 24 de Mateus, eu quero ler a partir do verso 29, primeiro, que diz assim: logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do firmamento, e os corpos celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Irmão, tem pessoas que querem colocar um arrebatamento eminente, um arrebatamento secreto, que eles falam que ninguém vai ver, só a igreja que vai ser arrebatada que vai ver. Isso aí não tem base bíblica, irmão. Não tem base bíblica de jeito nenhum. Tem pessoas que quando a gente vai conversar sobre isso, eles ficam sem argumento, eles não têm como provar, porque a gente tem que provar as coisas dentro da Bíblia, à luz das Escrituras. Nós não podemos provar uma coisa, debater uma coisa ou questionar uma coisa que não tem fundamento bíblico, que aí nós estamos pecando e vamos perder galardão no dia da vinda do Senhor, e perigoso perder até a salvação, porque a partir do momento que você conhece uma coisa, você lê uma coisa, você não executa aquilo que a Bíblia está falando e coloca a sua própria tese só porque você quer defender um sistema, uma igreja que você congrega que tem essa meta aí, isso é muito perigoso, tá bom? Então eu quero dizer para vocês uma coisa, que é depois da aflição daqueles dias. O que aflição é essa? Essa aflição aqui, o Senhor está apontando para a grande tribulação, a aflição de Jacó, entendeu? A aflição de Jacó, a aflição do povo de Deus, da igreja do Senhor, dos eleitos do Senhor, e a aflição
que vai atingir uma escala mundial. Está falando da grande tribulação. E depois, lá em Tessalonicenses, no capítulo 2, a Bíblia fala que não será assim antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Apostasia, tem pessoas que estão pregando aí apostasia como arrebatamento. Apostasia não é arrebatamento, não é vinda de Jesus. Apostasia é abandono de fé. Até uma vergonha falar isso aqui, mas eu tenho que falar porque eu já ouvi pessoas falando isso. Apostasia é a vinda de Jesus, é o arrebatamento. Apostasia é abandono de fé, que a igreja viverá, o povo de Deus viverá agora nessa reta final. Todos dormirão, como diz lá o capítulo 25 de Mateus. Entendeu? Apostasia não é arrebatamento. Apostasia é abandono de fé. Entendeu? E a Bíblia fala lá em Tessalonicenses capítulo 2, que não será assim antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. O homem do pecado já está falando direto. Essa palavra está trazendo, não é uma metáfora, não é uma comparação. Isso aqui é real. Antes que se manifeste o homem do pecado, entendeu? Que é o anticristo. Quem é o homem do pecado? É o filho de Belial, o anticristo. É o homem que vai vir, que vai se levantar lá no Oriente Médio. É o homem que tem o coração iníquo, um homem maligno, que tem poder de persuasão, vai enganar o povo e muito, olha bem, se for possível, enganaria até os escolhidos de Deus, mas não vão enganar os escolhidos de Deus porque Deus está cuidando deles. Então, a Bíblia fala aqui, voltando um pouco atrás, aqui no versículo 21, pois haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem haverá jamais. Aqui está falando da grande tribulação, a aflição de Jacó, do descendente de Jacó. Ah, mas nós não somos descendentes de Jacó, somos gentios. Meu Deus, você não conhece Bíblia e profecia? Pelo amor de Deus. Por que Deus, Jacó, escolheu Efraim para ser filho dele? E falou para José, esses meninos, seu Efraim e Manassés e Efraim, não são meus. Jacó estava incluindo esses dois meninos nas 12 tribos, nas tribos de Israel. Entendeu? E Efraim foi disperso junto com as 10 tribos no mundo, na divisão do reino. E eles viraram gentios, misturaram com as nações. É os gentios que estão sendo chamados. A maioria são gentios de primeiro grau que estão sendo chamados pelo Evangelho de Cristo, que eu não quero entrar nesse assunto hoje, quero falar de grande tribulação e arrebatamento. Mas nós vemos que e se aquele dia não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Então vai haver grande aflição, que é a grande tribulação, angústia de Jacó, do povo de Deus. Mas voltando mais um pouco atrás, no versículo 13, a Bíblia diz assim, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Irmão, será que Deus está falando aqui com quem? Aquele que perseverar até o fim será salvo. O fim do quê? Arrebatamento aí, como diz os pré-tribulacionistas e algumas linhas. Arrebatamento para eles não é o fim. Eles dizem que é o fim da era da igreja, que vai ser arrebatada. Meu Deus do céu! O fim é no final, que Deus está falando aqui, é no final da grande tribulação, porque Deus está falando aqui para a era da igreja, do povo de Deus. Vai acontecer a tribulação, o povo vai ser perseguido, o descendente de Jacó, o povo de Efraim, junto com as 10 tribos de Israel, misturada, estão sendo resgatados pelo Evangelho. Vai ter gente ainda, descendente de Jacó, de Efraim, que não se converteram até essa época, vão passar pela tribulação, porque a grande tribulação ela vai vir para muitos crentes se despertar e começar a buscar Deus, se humilhar na presença do Senhor e se despertar do sono, entendeu? E nós vemos que
Se aquele dia não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Portanto, quando virdes que a abominação da desolação, versículo 15 aqui, a abominação, portanto, quando verem que a abominação da desolação que falou o profeta Daniel está no lugar santo. A abominação da desolação é a besta da terra, o anticristo, que vai se levantar e vai invadir o santo do santo. Se tiver templo construído lá em Israel, ele vai invadir lá, porque ele vai fazer uma aliança com Israel. A Bíblia fala, através de alguns profetas, que Israel vai fazer aliança com a morte e com o inferno. É o anticristo, vai fazer aliança, irmão. Israel. E muito, só não vai atingir o Israel de Deus convertido. Entendeu? Só não vai atingir eles, porque a Bíblia diz que Deus vai cuidar do seu povo. Mas é possível até alguns, digo melhor, alguns que não são Israel de Deus, mas são Israel, e Jesus quer salvar. As duas testemunhas na grande tribulação vão pregar, que é uma parte de Efraim e Judá. As duas testemunhas não é dois homens, as duas tribos, as duas casas de Israel pregando na grande tribulação, Efraim e Judá. Por que fala Efraim e Judá? Eu não estou falando aqui simplesmente da tribo de Efraim. Israel agora é representado por Efraim, entendeu? Porque para você entender, Efraim foi um menino pequenininho, ele cresceu, Jacó profetizou que ele ia dominar o mais velho ia servir o menor. Efraim virou uma meia tribo, virou uma tribo, e mais na frente virou reinou sobre a casa de Israel. Essa é a verdade. Misturaram. E quando Deus dividiu o reino, lançou Israel no meio das nações, Efraim estava junto. Eu não estou falando aqui daquela parte que fala quando Judá foi lá para os caldeus, quando foi pego lá pelo Nabucodonosor, levado, foi cativo. Eu não estou falando disso. Judá foi e voltou para Israel, na época de Neemias e de Esdras. Eu estou falando da dispersão que começou a acontecer lá em Salomão depois, que começou a divisão do reino foi em Salomão, e o povo ficaram por ali. Israel estava lá ali em Samaria, alguns já tinham ido para outros lugares sozinho, mas começou a dispersão mesmo, depois em Cristo. Quando Cristo veio, ele ainda pregou em Samaria. Os samaritanos eram ali dispersos, desprezados pelos judeus. Mas só que o resto de Israel que foi disperso dentro da divisão do reino, o resto aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando o povo foram embora mesmo para outros países, foram para a Síria, foram para o Iraque, foram para vários países do mundo. Aonde você pensar no mundo, tem israelita disperso. Tem israelita disperso no Brasil, tem no Paraguai, tem na Argentina, tem nos Estados Unidos, tem na Europa, tem no Japão. Tem israelita disperso em todo mundo, meu. Isso que você tem que saber. Por isso que Jesus mandou pregar o evangelho a toda criatura, ir por todo mundo, e pregar por todo mundo, o mundo, as nações do mundo, e de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Entendeu? O que eu estou fazendo aqui? Pregando o evangelho. Eu estou tentando despertar alguns israelitas dispersos que estão aí no meio das nações. Às vezes mora até perto de mim. Tem sangue de israelita, entendeu? São gentios de primeiro grau que estão dispersos. E estamos ganhando também alguns gentios de segundo grau que não tem sangue de judeu, de israelita, entendeu? Porque eu ferrei aqui, porque judeu é da tribo de Judá, entendeu? Eu estou falando de israelita disperso, entendeu? E tem alguns que estão dispersos também no meio das nações, que são da tribo de Judá, só que eles não perderam a identidade, eles estão ligados. Aí eles estão pregando, defendendo uma tese que eles que são salvos, porque eles não foram dispersos, os outros que foram embora, abandonaram Deus e eles continuam. Não. Isso aí eles estão enganados. Os judeus defendem isso, mas na verdade não. Jesus veio para todos, tanto Judá como
Israel. É tanto que quem não aceitar Jesus como Salvador pode ser judeu, pode ser israelita, entendeu? Ele precisa de Jesus, que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem a Deus a não ser por ele. Então, depois, portanto, quando vir de que a abominação estiver no lugar santo, quem lê entenda, a abominação da desolação, quem lê entenda. Aí ele fala aqui uma série de coisas que eu não quero entrar nesse detalhe. Quem estiver no campo, né, estiver na Judéia, fui para os montes, tal, aqui já fala da dispersão deles. Digo melhor, aqui já fala quando as duas testemunhas estiver pregando e mandando o povo ir para os desertos dos povos para ser protegido por Deus, entendeu? Na perseguição do anticristo, muita gente vão para os desertos, lugares, para rincões, lugares longe, e vão ser protegidos pelo Senhor, entendeu? Nos desertos, igual Deus protegeu Israel no deserto nos dias primórdios. Essa é a verdade. Pois haverá então tão grande aflição como nunca houve desde o princípio até agora. Nem haverá jamais, nunca mais vai acontecer uma tribulação como essa. A Bíblia diz que Deus não atribulará o seu povo por duas vezes. O castigo, o juízo não vem, o castigo de Deus, a tribulação não vem por duas vezes. Ela vai vir uma vez com grande força. Agora, a tribulação que hoje nós passamos, isso aí não é nada, irmão. E não é nada. Isso aí é bênção para a pessoa se converter, se humilhar e orar mais ao Senhor, buscar mais ao Senhor. Entendeu? Então, e aí o verso 29, só repetindo, logo depois da aflição daquele dia, da grande tribulação, o sol se escurecerá, a lua não dará. Aqui já está falando quando o Senhor Jesus estiver vindo no final da grande tribulação. Como eu disse, o anticristo vai se levantar, vai perseguir tudo que se chama Deus objeto de culto. A igreja vai estar aqui, porque não tem sentido Jesus tirar a igreja da terra no final da grande tribulação. Não tem base bíblica, digo melhor, antes da tribulação, não tem base bíblica. Irmão, pensa comigo, como que Jesus vai arrebatar um povo merecedor, que as pessoas pregam, vai levar para o céu, para as bodas do Cordeiro que eles falam, lá no céu, entendeu? E as bodas do Cordeiro não vai ser no céu, ela vai ser na terra no começo do milênio, entendeu? Jesus, ele vai arrebatar a igreja? Vai, sim, vai arrebatar, mas ele vai arrebatar no final da tribulação. Ele vai tirar a igreja da terra, vai arrebatar para os ares, entendeu? E ele vai derramar as 7 taças da ira de Deus, vai derramar a ira dele, porque a última taça da ira de Deus vai ser derramada quando Jesus tirar a igreja, entendeu? Isso que eu quero dizer, vai ter várias taças derramadas, mas a última taça só quando Jesus tirar a igreja. Ele vai tirar e depois ele vai derramar a última taça da ira dele, e depois ele desce com a igreja para a festa dos tabernáculos, que significa casamento da noiva com o noivo. Aí ele vai julgar nações, prender Satanás e implantar o milênio. Essa é a verdade, nós temos que entender isso. Os irmãos têm que estudar profecias para os irmãos entender. Não fica só atrás de livro, irmão, de história de teólogo que pregou, acompanhando teólogo. Estude. Não confia somente naquilo que as pessoas falam. O que eu estou falando para você aqui, eu quero que você examine, que você, sabe, leia. Não é obrigado você acreditar em mim. Confia na palavra, vai estudar a palavra, examine isso que eu estou examinando, passando para vocês poderem ver se é verdade ou não. Agora imagina, nós vamos ser arrebatados. Imagina, fazer uma comparação aqui. Vamos dizer que se nós fossemos arrebatados antes da grande tribulação, aí vamos para o céu, vamos ficar lá de camarote, numa festa no céu, que é o casamento de Jesus com a igreja, e os outros irmãos nossos sendo mortos aqui, só porque não estavam preparados para subir, vão ser provados, muitos vão ser mortos, entendeu? Porque eles pregam que muitos vão morrer, vão ser salvos pelo sangue, pelo sofrimento. Isso não existe na Bíblia. Então tem que ter cuidado para não ensinar essas coisas para as pessoas. Eu confesso para vocês que eu ensinei muito isso, mas já pedi perdão para Deus, já pedi mesmo, já chorei na presença de Deus. Hoje eu não defendo mais essa tese, porque ela é antibíblica, entendeu? Então o que eu quero dizer para vocês, pedir pelo amor de Deus, os irmãos são pastores, amigos meus que estiver me ouvindo, por favor, meu irmão, examine
Não seja ignorante ao ponto de acreditar na teologia que os homens fazem. Vai na teologia bíblica, profecia com profecia, livro com livro, Apocalipse com Daniel, Apocalipse com Osé, Apocalipse com Ezequiel, Apocalipse com os profetas menores e maiores, com Jeremias. Por favor, estude, irmão. Não continue defendendo uma tese que não existe. Eu quero pedir para você, porque eu te amo, vocês são meus irmãos. Tem muitos que nós já até vivemos juntos, vivemos muitos anos juntos em igreja, mas os irmãos continuam lá pregando isso, defendendo uma tese antibíblica. Então eu quero pedir para vocês examinar as escrituras, cuidar nela ter a vida eterna, porque são elas que testificam de Jesus, entendeu? A verdade é isso. Agora imagina, estamos lá no céu, vendo o povo morrer aqui. Deus não trabalha dessa forma. O arrebatamento é só um, e ele vai acontecer no final da grande tribulação. Se existisse esse arrebatamento que os pré-tribulacionistas pregam, que eu já preguei também, antes da tribulação, entendeu? Tinha que ter outro no final, entendeu? Tinha que ter outro no final, 7 anos depois, porque esse povo que vão ser perseguidos pelo anticristo, que não aceitaram o sinal da besta, que não adoraram a besta com a sua imagem, eles vão ser mortos e vão ser salvos. Eles aparecem lá no livro de Apocalipse, aquela multidão que vai vir com palma nas mãos, de veste branca, que João perguntou: quem são esses? Eles falam: isso aí são aqueles que vieram de grande tribulação. E agora? Vieram quando? Ou você quer dizer que é uma tribulação antes, passada? Não, é a grande tribulação que vai acontecer. Por quê que a igreja vai ser antes e esse irmão vai subir depois? Então tem que ter 2 arrebatamentos, tem que ter 2 vindas de Jesus, e não existe 2, só um. Eu já vi irmãos falar para mim assim: não, é porque o arrebatamento abrange até o final da tribulação. Como abrange? Então Jesus vai ficar 7 anos arrebatando gente, entendeu? Para depois, para poder levar para o céu e depois voltar para a festa do tabernáculo? Irmão, isso não tem base. Irmão, não vamos ser ignorantes acerca dessas coisas, por favor, meu irmão. Você que é pastor, você que prega isso, por favor, eu quero te pedir em nome de Jesus, para que você não sofra consequência, porque se você é pastor, a partir do momento que você é alertado e você continua endurecido com a teologia, com os livros dos teólogos, e não estuda as profecias para você descobrir, desbloquear essas coisas, você está perigoso você ficar fora do plano de salvação de Deus. Por isso que a Bíblia diz que muitos vão aparecer diante de Deus e vai falar: Senhor, mas eu era isso, era aquilo, eu profetizei, eu participei, eu estava com o Senhor, eu orei, eu curei, sabe? Ele vai falar: mas eu não te conheço não. Eu não te conheço. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo seu nome. Muitos pastores vão ouvir isso, entendeu? E se eu não for fiel à palavra do Senhor, eu também vou ouvir essa palavra, porque Deus não vai me punir só porque me salvar só porque eu sou pastor. Igual muitas pessoas: não, pastor é pastor. Cuidado, irmão, não fala nada contra o pastor, porque se você falar, só Deus julgará os pastores. Deus julga todo mundo, não é só os pastores, entendeu? Agora, claro que nós temos que respeitar os pastores. Eu amo os pastores, respeito, é tanto que eu estou pregando para libertar alguns dessas coisas que eles pregam. Por favor, meu irmão, me entenda, entendeu? Nada acontecerá antes da apostasia e que se manifeste o homem do pecado, que é o anticristo. Aí Jesus vai ressuscitar os mortos no final da grande tribulação, transformar os corpos daqueles que estão vivos, tirar do céu e derramar a última taça da ira de Deus, que é a 7ª taça. Por que ele vai fazer isso? Porque está profetizado, não podemos sair fora disso aí. Ele vai arrebatar a igreja no final da tribulação, entendeu? E ele vai tirar da terra, porque o problema é que muita gente confunde a grande tribulação com a ira de Deus. A grande tribulação não é a ira de Deus, irmão. A grande tribulação é a angústia de Jacó, do povo de Jacó, dos descendentes de Jacó, da igreja, dos eleitos de Deus que estiveram vivos na época, entendeu? De todo Israel, de Deus
Todo o povo, porque a tribulação ela vai vir numa escala mundial, mas quem vai sofrer mais é os cristãos, porque o anticristo vai querer matar o povo de Deus. Entendeu? Isso que você tem que entender. Grande tribulação é a perseguição, é a ira do diabo, do anticristo contra o povo de Deus, que é a grande tribulação, que é 3 anos e meio final. Entendeu? Agora, no finalzinho dos 3 anos e meio final, que é o 1260 dias, o Senhor vai ressuscitar aqueles que morreram em Cristo, que faz parte da igreja, vão transformar os corpos daqueles que estão vivos, que faz parte da igreja, entendeu? E vai arrebatar para o céu. Aí ele derrama a última taça da ira de Deus. A última taça, irmão, ela vai acontecer num dia de 24 horas. Ela não é 7 anos. Um dia de 24 horas, a última taça da ira de Deus contra... Agora eu vou explicar, você vai entender, abre a tua mente. Contra a ira de Deus, contra o diabo, o anticristo e o reino da besta. Tudo que é ímpio, tudo que é pecado vai ser punido. Aí Jesus vai destruir com tudo aquilo que o homem edificou. Aí ele desce, quando terminar, um dia de 24 horas ele desce, muita gente vai estar viva, né? Vão estar as nações, o povo vão ver ele descendo, com a igreja já glorificada. Aí ele desce com a igreja com poder e grande glória para cumprir essa palavra. Aí as potências do céu são abaladas, o sol não dará mais sobre ele, desce, entendeu? O resplendor da sua glória iluminará o mundo, entendeu? O sol vai escurecer, mas não vai acabar com o sol nem com a lua, ele vai escurecer. E aí o que vai acontecer? O dia vai ser um dia de... não é nem dia nem noite, ele vai descer, e aí ele vai julgar as nações restantes que sobrou, porque os outros já morreram na ira de Deus, os ímpios já morreram. Aí ele vai julgar as nações restantes que ouviu a pregação das 2 testemunhas para ir Judá no período da grande tribulação. Desde o começo, quando o anticristo se levantou, as 2 testemunhas já vai pregar. E muita gente vão ser levada aos desertos, vai sobrar gente demais, vai ter nações que vai sobrar quase intacta, porque não vai aceitar o sinal da besta, nem vai adorar ela com a sua imagem. Esse povo vão ser salvos. E aí Jesus julga as nações, prende Satanás por 1000 anos, entendeu? Separa as ovelhas do bode aí, no julgamento das nações, que a separação das ovelhas do bode é no julgamento das nações, no final, do povo que estão físico, que aceitaram Jesus, que não morreram, que vão ficar vivos durante 1000 anos. Muitos vão morrer, porque vão pecar, porque vai haver pecado no milênio. A morte não vai ser presa no milênio, só o diabo. A morte vai imperar, mas não vai haver a morte como agora, não vai haver violência como agora, mas vai haver pecado. Aí Jesus prende Satanás, julga as nações, entendeu? E aí ele implanta a festa dos tabernáculos, que é comemoração na terra, lá no mundo, lá em Israel, entendeu? Nós vamos ser arrebatados de todo mundo, por isso que fala lá, ele vai recolher os seus escolhidos dos 4 cantos da terra, vai arrebatar. Quando descer todo mundo, vai descer lá no Monte Sião. Aí que vai acontecer aquele terremoto, aquela coisa, entendeu? Mas aí ele vai julgar a nação, fazer todo esse processo e vai implantar o milênio, o reino milenial de 1000 anos. Jesus como cabeça da igreja, entendeu? E a igreja reinando como esposa junto com ele. Que Deus abençoe seu coração. Se inscreva no canal, dá o seu like, compartilhe o vídeo, deixe seu comentário aí embaixo, em nome de Jesus. E se algum pastor que me conhece quiser ter um diálogo comigo sobre isso, à luz da Bíblia, por isso que o meu canal, o nome é A Luz da Bíblia, A Luz da Bíblia, me procure, ligue, não para discutir, brigar, porque se for para isso eu não quero, nem me procure, mas se for para debater um assunto sério bíblico, sem discussão, cada um dando tempo para o outro falar, belezinha, eis-me aqui. Que Deus abençoe você.